Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa estar no coração de cada um de nós. Sejam todos bem-vindos e que cada um possamos receber aquilo que está preparado antes da gente chegar aqui, não é? Que a espiritualidade não dorme, não descansa, como nós, estão sempre trabalhando. E eles sabem as necessidades de cada um de nós, mas também sabem o merecimento de cada um. Mas com certeza nós vamos receber orientações, esclarecimentos, uma palestra maravilhosa, tudo que vai nos ajudar a ir de encontro com aquilo que viemos em busca. Que Deus abençoe e que dê tudo certo para todos nós. E se a gente achar que está difícil, pai, começa o começo, não é? De vez em quando a casca da laranja vira abacaxi, mas Deus ajuda também a tirar os espetinhos do abacaxi e tudo se resolve. É só preciso uma palavrinha: fé. Então vou convidar a todos para fechar os olhos. Nós vamos neste momento elevando o nosso pensamento a Jesus amado, ao nosso Pai todo misericordioso, aos bons espíritos que nos assistem, entrando na sintonia do mentor espiritual desta casa, da sua legião de companheiros que com tanto carinho, com muita antecedência, já preparou esse ambiente para nos acolher, trazendo a cada um, a partir da entrada do portão, tudo aquilo que for justo, que for do merecimento. Agradecendo a Deus por mais esse banquete espiritual, por mais essa assembleia de luz. Agradecer a Jesus por esse banquete de amor que alimenta o nosso espírito, de todos nós aqui presentes, encarnados, desencarnados e a todos que precisarem. E que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, abençoe a cada um de nós. E nessa noite nós vamos ter o prazer de receber a nossa querida Carol, que todo mundo já conhece, e que ela seja muito envolvida em muita luz, muita paz, que o seu mentor esteja ao seu lado, intuindo, inspirando, fortalecendo, mas que ela receba com todo carinho as boas energias, as boas vibrações de cada um de nós, em forma de gratidão, por tudo que ela se propôs a fazer, por tudo que ela vai nos oferecer nessa noite de amor. Que a paz do Cristo esteja com todos nós hoje e sempre, e uma abençoada reunião para todos nós, com aquela prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Pai, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, à medida que conseguimos perdoar quem nos ofende. Não nos deixe entregue às tentações do mundo, porque são muitas, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, material, espiritual, emocional. Livra-nos, Pai, do mal que habita em nós, a inveja, o orgulho, as maldades, os vícios, mas livra-nos, Senhor, do mal maior, que é vivermos afastados de Ti, dos Teus ricos ensinamentos, pois só Teu, Senhor, é o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, e que a Carol seja sempre bem-vinda nesta casa de amor, que é o caminho da luz. Graças a Deus. Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui, que o nosso Mestre Jesus possa nos envolver, que possamos receber bastante intuições, boas vibrações para sairmos daqui muito melhores do que aqui entramos. Na noite de hoje vamos falar sobre uma lição que chama Sirvamos. É uma lição que está no livro Fonte Viva. Lembrando que ontem foi feriado, dia do trabalho, né? Então não é ao acaso que nós vamos falar sobre o servir. Quando ouvimos sirvamos, lembramos de Jesus. Jesus teve uma passagem que disse: não veio ao mundo para ser servido, e sim para servir. Aí nós nos damos aquele puxão de orelha, porque
Era Jesus, né, gente? Era Jesus, né? Não era qualquer um, era Jesus. Ele veio aqui para servir. E nós, réis mortais aqui, quantas vezes não estávamos no nosso trabalho, no nosso dia a dia, reclamando que não vemos a hora de ser servidos? É o contrário, né? Essa lição, esse livro Fonte Viva é um livro do Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, e ele traz inúmeras lições, todas elas, o Emmanuel extrai um trechinho do Evangelho e faz uma reflexão sobre aquele trecho. Nessa lição 29, Emmanuel extraiu de Paulo de Tarso, que está na Epístola aos Efésios, capítulo 6, versículo 7. Paulo de Tarso fala o seguinte: servindo de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens. Servindo de boa vontade como ao Senhor, servindo a Deus, as coisas grandiosas, ao bem, né? E não aos homens, não pelo interesse, não pela matéria, pelo orgulho, para dizer que fez. E isso é importante refletir, porque quando eu estou servindo com essa visão material, né, com essa visão voltada para o aqui e agora, quando nós falamos servir aos homens, é servir nessa visão aqui mundana, né, do que nós estamos vivendo. A nossa compreensão do serviço é muito limitada, é muito estreita. Agora, quando estamos dispostos a servir a Deus, essa compreensão da tarefa se amplia, porque usamos a visão espiritual das coisas, entendendo que esse aqui agora é um cisco, né? Passa muito rápido diante de toda a imensidão que nós temos da imortalidade de nossa alma. Então, essa visão grandiosa de Deus tem como base o amor, e é nela que nós devemos nos firmar. Os espíritos, dizem a Allan Kardec no Livro dos Espíritos, que a marca mais característica da imperfeição é o interesse pessoal. Quando nós servimos aos homens, geralmente estamos servindo pelo interesse pessoal, querendo algo em troca. Mesmo quando eu estou fazendo um favor a alguém, muitas vezes eu fico esperando algo em troca. É o interesse pessoal. E essa não é a proposta de Paulo quando ele diz servindo de boa vontade. A boa vontade é porque eu quero estar ali. Eu faço porque eu quero doar o meu amor, eu quero servir naquele momento e não para ter uma base de troca. E daí nós começamos a pensar em nosso dia a dia. Como nós passamos o nosso dia a dia? Geralmente na correria. Cada vez mais o nosso dia parece que as horas vão diminuindo, né? Que não tem mais 24 horas porque o dia está cada vez mais corrido. E muitas vezes nós fazemos as nossas obrigações, as nossas tarefas de forma mecânica. Estamos ali cumprindo aquele horário, fazendo as coisas sem pensar, sem a menor vontade de estar ali, sem fazer aquilo com amor, com carinho e sim por simples obrigação. Aí nós não aproveitamos aquele tempo. Temos o costume de estar ali, mas não estarmos inteiramente. Eu estou ali, mas estou com o pensamento em outro lugar. Por exemplo, nós viemos aqui na palestra hoje. Aí eu começo a falar e a pessoa começa a pensar assim, será que não era melhor eu ter ficado em casa feito a janta para meus filhos? Né? Será que não era? Será que ela vai demorar muito porque a novela vai começar, o jogo de futebol vai começar? A gente muda o pensamento. É normal, acontece comigo também, viu? Não se culpem. Nós estamos num lugar e começa a pensar em outro. Mas se eu fico em casa para fazer a janta para os meus filhos, eu começo também a pensar, será que não era melhor eu ter ido na palestra? E aí eu nem faço a janta com gosto e nem assisto a palestra com gosto. Eu estou num lugar pensando em outro, estou em outro pensando aqui. Eu paro para ler um livro e eu começo a ler o livro, no segundo parágrafo já estou com o pensamento em outro lugar. Aí ou eu volto, leio tudo de novo, ou eu desisto, não quero mais saber de livro, não tenho cabeça para isso. Não é assim que a gente faz? Às vezes nós estamos com os nossos amigos, com os nossos familiares, mas não estamos ali realmente.
estamos pensando no nosso trabalho, nos nossos horários e não aproveitamos aquele momento único. São momentos que não voltam mais. Os nossos filhos vão crescer, os nossos pais um dia vão partir e nós não aproveitamos porque estávamos ali de corpo, mas não de alma. O pensamento estava lá longe. Então, quantas chances, quantas oportunidades nós temos no nosso dia, mas nós não aproveitamos porque estamos agindo mecanicamente. Nós não paramos para raciocinar. E é isso que a lição nos traz, as oportunidades que temos e desperdiçamos em nossa vida, oportunidades de servir. E é difícil, porque somos ansiosos, estamos sempre pensando no depois, sempre esquecendo de viver o agora. Então eu preciso ter disciplina, eu preciso ter foco. Eu vou estudar, eu vou sentar e estudar. Eu vou para a palestra, eu vou prestar atenção na palestra. Eu vou ver minha novela, eu quero ver minha novela. Eu preciso ter foco, é um exercício diário e constante. A todo instante é fácil a gente ter essa ansiedade de mudar o pensamento. Devemos enxergar e valorizar as oportunidades que Deus nos deu. Mas muitas vezes nós deixamos de fazer isso porque não raciocinamos. Não paramos para pensar, né? O nosso dia vai passando e a gente não para pensar. E Deus nos deu justamente o atributo do Espírito, é a inteligência. Mas às vezes a gente deixa ela ali de lado e vai só agindo mecanicamente como se fôssemos robôs. Nós precisamos dos recursos financeiros para viver. Precisamos pagar as nossas contas, comer, pagar o aluguel, né? Precisamos disso. Mas nós não encarnamos só para isso. Nós não viemos aqui, não nascemos aqui nessa vida só para pagar conta e comer. Não foi para isso. E muitas vezes a gente fala assim, não dá tempo de eu pensar em outra coisa, eu estou na correria. É isso que a lição nos mostra, dá tempo. No meio da sua correria, no meio da sua tarefa, em qualquer que seja a sua obrigação, você pode aproveitar aquele momento com o olhar grandioso do Senhor. E não com o olhar material aqui dos homens. Todos os momentos eu tenho a oportunidade de aproveitar o meu tempo, de fazer o meu melhor em cada situação. Se eu fiquei em casa para fazer o jantar, eu vou fazer o meu melhor. Vou fazer aquele jantar com carinho. Vou focar no jantar. Não fui na palestra. Semana que vem eu vou na palestra. Mas quando eu vier na palestra, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou refletir, eu vou prestar atenção, eu vou guardar as boas intuições para usar no dia a dia. Eu estou no meu trabalho, eu vou fazer o meu melhor com todos que estiverem ao meu redor. É isso que a lição que Emmanuel nos traz. E muitas vezes nós vamos agindo ali mecanicamente, e vamos deixando a vida nos levar, né? Deixando sempre para depois eu presto atenção nisso, depois eu faço aquilo. E quando vamos ver, sabe quando que a gente repara que perdeu, que desperdiçou em momentos maravilhosos? Quando desencarnamos. Muitas vezes só vamos reparar ao desencarnar. E eu vou dizer um segredo para vocês sobre o desencarne. Quando desencarnamos, nós não levamos nada daqui. Tudo que a gente foi acumulando, sabe? Todos os anos de trabalho que a gente foi juntando, vai tudo ficar aqui. Por isso nós não vemos caminhão de mudança seguindo o cortejo. Nem nunca vamos ver. Porque a gente morre e fica tudo aqui. Sabe aquele livro que você não deixa ninguém mexer? Aí vai chegar seus netos, seus filhos vão falar, isso daqui é velho, vai dar para caridade, né? Aquele violão que era o seu xodó, vai todo mundo lá com os dedos engordurados mexer, vai ficar tudo aqui, gente. Aquela caneca que você não deixa ninguém, essa é a minha caneca preferida. Vão quebrar já logo no primeiro dia. Você lá em cima se torturando. Porque a gente vai acumulando as coisas, dando a importância ao que não é necessário. Não vai ter, como diz a minha avózinha, o caixão não tem gaveta. Não tem, a gente não vai guardar essas coisas lá. Mas, ao desencarnarmos, ao mesmo tempo que a gente deixa tudo que é de material aqui, nós podemos levar algo conosco, que são as nossas boas ações. Todo o bem que eu fiz ao próximo.
toda a amizade que eu conquistei, o carinho das pessoas, tudo aquilo que eu consegui progredir usando justamente essa visão ao Senhor, esse trabalho ao Senhor, isso eu posso levar comigo. Eu vou levar comigo. Ou eu também posso levar uma consciência bem pesada pelo que eu não fiz. A gente às vezes pensa que a consciência pesada é só pelo mal que nós fizemos. Aí a pessoa fala assim, mas eu não fiz o mal. Eu fui uma pessoa boa, fui uma pessoa honesta, eu respeitei o meu próximo a vida inteira. Mas e o além? Precisamos fazer o bem. A doutrina espírita já nos diz, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Não basta eu apenas ser uma pessoa correta e honesta e respeitar o meu próximo, eu preciso auxiliar, eu preciso colocar em prática, eu preciso fazer por onde. E às vezes nós não fazemos nada disso. E quando desencarnamos, a consciência vai ficar pesada. Porque nós vamos ver inúmeras oportunidades que tivemos ao longo da nossa vida que não foram aproveitadas. Que poderiam ter sido muito mais aproveitadas, que eu poderia ter doado um pouquinho mais de mim. Se a cada dia, por 15 minutinhos, eu doar um pouquinho mais de mim, imagina a diferença que isso se dará no meu desencarne. E muitas vezes nós não fazemos, porque a gente vai deixando para depois. Aí passou 80, 100 anos e passou, e não fizemos nada. E o tempo não vai voltar. Então Emmanuel, na lição, ele nos orienta o seguinte: em todos os lugares, em todos os momentos, existe oportunidade de servir a Deus, de sermos úteis, e com isso, crescermos e evoluirmos. É isso que vamos carregar conosco. A cada momento que eu aproveitar essa oportunidade de ser útil, essa oportunidade eu vou carregar comigo. Então, mesmo se eu estou no meu trabalho, no meu estudo, estou com um objetivo diferente desse, estou no trabalho para arrecadar os recursos financeiros e pagar minhas contas, tudo bem. Mas eu posso olhar ao meu redor. Eu posso muitas vezes ter um colega meu que está ali do lado precisando de um conselho, de uma palavra que eu facilmente poderia dar. Mas se eu não tiver esse olhar grandioso de servir a Deus, vai passar batido. Eu vou fazer o meu trabalho, vou para casa e deixo de dar um conselho que pode modificar a vida dessa pessoa e também a minha. Porque eu não estou fazendo, aproveitando as minhas oportunidades. E falando em trabalhar, o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo traz a parábola dos trabalhadores da última hora. E Jesus nos traz essa parábola contando que o dono de uma plantação de uvas precisava de empregados para trabalharem na sua plantação. Então ele saiu à praça, achou ali alguns homens e ofereceu uma moeda de prata àqueles homens. Vai trabalhar lá pelo dia, eu te dou uma moeda de prata. E os homens foram. Às 9 horas ele saiu de novo, encontrou outros homens, ofereceu dinheiro e os homens foram. Saiu meio-dia, saiu às 3 e sempre carregando mais trabalhadores. Quando deu quase 5 horas, faltando quase 1 hora para acabar, ele saiu à praça novamente e viu uns homens ali. E ele falou: o que vocês estão fazendo aqui? Os homens falaram: não fomos contratados. Aí ele falou: então vá trabalhar para mim e eu te pago no fim do dia o que for justo. E aqueles trabalhadores foram. Quando chegou no fim do dia, ele chamou as pessoas para fazer o pagamento, começando dos últimos. Quando os últimos trabalhadores que chegaram às 5 horas foram receberam uma moeda de prata. Os primeiros ficaram felizes. Se eles receberam uma, eu vou receber muito mais, trabalhei o dia inteiro. Porém, chegou a vez deles e eles receberam uma moeda de prata. E eles ficaram inconformados. Mas como assim? Nós trabalhamos de sol a sol, fiquei ali o dia inteiro, recebo a mesma coisa que eles. E aí o dono fala o seguinte: escuta, meu amigo, eu não fui injusto com você. Você concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda, não foi? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu próprio dinheiro?
ou você está com inveja somente porque eu fui bom para ele. Quando eu ouvi essa parábola, eu confesso a vocês, eu concordei com os moços. Coitados, né? Trabalharam o dia inteiro, ganharam a mesma coisa que os outros, trabalharam uma horinha só, né? No fim da tarde, ainda mais agora 5 horas da tarde, não tá nem que esse sol que a gente tem aqui, né? Imagina a gente passar ali o sol do meio-dia trabalhando e ganhar a mesma coisa. À primeira vista, parece que esses operários tinham razão. Mas essa é a visão humana, a visão da justiça humana. É essa visão estreita, mundana que nós temos. Nós consideramos sempre o lado exterior da coisa. Nós, enraizados na inveja, né? Porque isso é a mais pura inveja, ficamos achando que isso está certo. Em muitas outras ocasiões. Porém, nas parábolas, olhando a visão da parábola, aqueles operários, eles não tinham direito de se queixar. Porque eles concordaram em trabalhar o dia inteiro por uma moeda, e foi o que eles receberam. Não houve nenhuma injustiça por parte do patrão. Certamente o patrão quis pagar a mesma coisa para os últimos, porque ele viu que o serviço dos últimos, nessa única hora que eles tiveram, foi feito com boa vontade e com amor. Ele considerou não o tempo, mas a qualidade do serviço feito. Não foi considerado o tempo, foi considerada a qualidade, a vontade com que foi feito. E quando pensamos nessa qualidade do serviço feito, nós entendemos essa lição de Emmanuel. A qualidade das nossas horas. Em cada momento, eu preciso dar qualidade às minhas horas. Eu preciso trabalhar com a mesma vontade que aqueles trabalhadores fizeram aquela última hora deles. Aí a pessoa fala assim, mas eu não consigo sair para trabalhar. Eu tenho que ficar em casa com meus filhos. Então faça o seu melhor. Seja a melhor mãe, o melhor pai, o melhor avô, a melhor avó que você puder com seus filhos, com seus netos, naquele momento que você está ali. Doe o máximo, aproveite cada minuto, aproveite cada momento para instruir, para fazer o máximo que você puder por aqueles. E não reclame, como aqueles trabalhadores queixosos, porque muitas pessoas pensam o contrário. Falar, eu estou trabalhando, gostaria tanto de ficar em casa com meus filhos. Sempre que nós reclamamos, tem alguém querendo estar ali naquela situação, né? Parece que nunca estamos satisfeitos com o que temos. Aí a pessoa fala assim, eu não posso trabalhar ainda, eu só estudo. Então estude. Seja o melhor que você puder nos estudos. Mas não foque apenas nos estudos, olhe ao seu redor. Aquela matéria que você tem um pouco mais de facilidade, auxilie o seu amigo que tem dificuldade. É esse servir a Deus que Emmanuel nos fala na lição. A qualidade das nossas horas, do nosso serviço. Sirva sempre de acordo com os seus recursos, com aquilo que você tem em mãos, do momento que você pode. E a lição nos traz, assim é a justiça divina. Deus nos recompensará não pelo tempo de trabalho, pelo tempo que vivemos aqui, ou pelo quanto de doações eu já fiz. Não adianta eu vir aqui doar, mas não fazer nada, né? Não arregaçar as mangas e fazer. Não é considerado a quantidade de coisas, mas sim a qualidade com que foram feitas. A vontade e o amor com que fazemos o nosso serviço, seja ele qual for. Olha que interessante. E muitas vezes nós não damos conta disso. Vivemos na correria, fazendo, e não vemos a qualidade que podemos dar às nossas horas, a cada momento, a cada situação, com cada pessoa que está ao nosso redor. No final dessa parábola, o Evangelho sempre traz orientação dos espíritos superiores. E existe uma orientação do espírito protetor Constantino que vale muito a nossa reflexão. Ele diz assim: bons espíritas, meus bem-amados, todos vós sois trabalhadores da última hora. Todos vós sois trabalhadores da última hora. Todos viestes quando chamados, uns mais cedo, outro mais tarde, para a encarnação cujos grilhões carregais.
Mas há quantos e quantos séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha sem que aceitasseis o convite? Ou seja, nós encarnamos, né? Nós nascemos com a bênção do esquecimento. Então não sabemos há quanto tempo estávamos, às vezes, recebendo convites para esta oportunidade e nós tínhamos medo de vir e falhar. Então, há quanto e quanto tempo nós poderíamos ter essa oportunidade e não viemos com medo? Recusamos o convite com medo de falhar. Aí, quanto estudo, quanto aperfeiçoamento, quanto planejamento tivemos para chegar aqui e encarnar onde estamos. Não é ao acaso que estamos nesse corpo físico, nessa condição financeira, com aqueles familiares. Tudo isso teve um imenso planejamento. E muitas vezes desperdiçamos porque deixamos tudo para depois. E ele continua: eis chegado agora o momento de receber o salário. Empregai bem essa hora que vos resta. Não vos esqueçais de que a vossa existência, por mais longa que vos pareça, não é mais que um momento muito breve na imensidade dos tempos que constituem para vós a eternidade. Então, empregai muito bem essa única hora que nos resta, porque somos todos trabalhadores da última hora. O tempo é rápido, é breve, passa, quando a gente vê, já foi. E não podemos ficar empurrando, deixando para depois, se nós temos oportunidades agora. Nós sempre temos chance de servir. Somos os trabalhadores da última hora e não é o acaso que nós estamos aqui. Então, precisamos aproveitar essa oportunidade para não desencarnar e ficar com peso na consciência. Cada momento, cada conversa, cada momento de lazer eu posso aproveitar ao máximo e lembrar sempre dessa lição a partir de agora. Foco, disciplina. Emmanuel, quando chegou para conversar com Chico, ele falou: Chico, você precisa de 3 coisas para atingir o seu objetivo: disciplina, disciplina e disciplina. E por que nós não vamos precisar da disciplina, né? A gente foge da disciplina. Precisamos dessa disciplina. A disciplina do vigiai e orai. Vigiai e orai também os nossos pensamentos, as nossas atitudes em cada momento. Até mesmo em nossos problemas. Os problemas, as aflições, não adianta a gente deixar, reclamar e deixar o problema para lá. É uma chance que nós temos de aproveitar aquela oportunidade, de elevar o nosso pensamento a Deus e falar: Pai, o que você quer de mim nesse momento? Como eu posso doar o meu máximo para sair desse momento, para aprender com esse problema da melhor maneira possível? Não adianta eu ficar esperando que coisas grandiosas, milagres aconteçam, porque não vão acontecer. Eu preciso fazer. Ao longo da nossa vida, a espiritualidade nos dá diversos convites para a modificação. Diante de cada problema, cada crise, cada enfrentamento difícil que nós temos, é um convite. É Deus falando assim: filho, mude o caminho, altere a sua rota, sai daí, você não está vendo que está indo para o lado errado? E a gente não vê. A gente fica ali, ó, se queixando, mas batendo com a cabeça na mesma parede, a porta é ali do lado. Então Deus muitas vezes vai, já que a gente não vai pelo amor, vai pela dor, né? Vai dando aquela espetadinha, aquele probleminha que vai aparecendo para a gente achar o nosso caminho. Precisamos muitas vezes parar e pensar: o que eu posso mudar? Que tipo de coisas eu estou fazendo? Que tipo de coisas eu estou trazendo para mim, né? Alimentando a minha alma? Que tipo de pessoas estão ao meu redor? Porque também, diga-me com quem andas, eu te direi quem és, não é? Nós vamos nos orientando de acordo com aquilo que está ao nosso redor. Muitas vezes é hora de mudar e nós podemos mudar. Somos seres humanos altamente maleáveis. Preciso querer, é preciso a vontade de aproveitar cada momento. Sabe que não adianta também a gente vir aqui, aí acha que o passe vai fazer milagre, ou vai adquirindo conhecimento, a gente pega todo esse conhecimento, põe numa gaveta e guarda ali no subconsciente, não adianta nada. Né? Aí fala: eu fui uma pessoa honesta, fui respeitosa com o meu próximo, adquiri um monte de conhecimento, mas não fiz nada. Não adiantou.
Emmanuel diz, no livro Fonte Viva, ele fala assim, ó, que Jesus nos ampare e fortaleça para que possamos pôr em prática aquilo que já sabemos. Olha que absurdo, né? Que a gente peça a proteção de Deus para a gente pôr em prática o que eu já sei, não adianta deixar guardado, eu preciso pôr em prática, eu preciso utilizar aquilo no meu dia. E vou pôr em prática onde? Quando? Em qualquer lugar, com qualquer pessoa que estiver ao meu redor, com o meu próximo mais próximo, servindo a Deus e não aos homens. É esse pensamento que eu tenho que ter a todo momento. Emmanuel finaliza a lição dizendo assim: amigo, a passagem pela terra é aprendizado sublime. O trabalho é sempre instrutor do aperfeiçoamento. Em todos os lugares do vale humano há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Sirvamos em qualquer parte de boa vontade, como sendo ao Senhor e não às criaturas. E o Senhor vos conduzirá para os cismos da vida. Que interessante essa lição de Emmanuel, né? Então, essa lição nos mostra para não esquecermos a qualidade do nosso trabalho. Não só no trabalho, em qualquer trabalho que façamos, em qualquer tarefa que executamos no dia a dia. A sinceridade com que eu realizo. Porque não adianta eu querer enganar as pessoas que eu estou realizando com sinceridade. A Deus nós não enganamos, a nossa consciência não é enganada. A boa vontade com que eu realizo essa ação ao meu próximo. O amor, o cuidado e a dedicação que eu tenho em cada hora, cada momento da minha vida. E que o nosso serviço na vinha do Evangelho do Cristo seja sempre com amor e com muita boa vontade. Não vamos fazer como os primeiros trabalhadores que se habituaram às queixas. Vocês já repararam, quanto mais a gente se queixa, mais nós vamos nos tornando pessoas pesadas. Nós não reparamos em nós reparamos sempre no outro, né? Fala assim, ai, fulano é tão chato, vive reclamando das coisas. Esses dias uma aluna minha falou assim, eu só reparei que eu reclamava quando meu filho me chamou a atenção. E é assim mesmo, né? Quando o outro fala, a gente repara, porque é muito mais fácil reclamarmos a pessoa que reclamou, né, do que enxergarmos a gente reclamando. Mas vamos parar e olhar para nós. Quanto mais reclamamos, a gente fala, opa, não vou fazer isso. E aí nós vamos mudando a cada dia, diante da nossa vigilância, as nossas atitudes. Quantas oportunidades de serviço que nós temos, vamos abrir os olhos para isso, enxergar mais ao redor. E vamos fazer. Não importa se as pessoas não acreditem em nós. Não importa se minimizem o nosso trabalho, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, você não está fazendo nada. Não importa, a sua consciência está ali. Eu vou fazer com a maior boa vontade, não importa o olhar dos outros sobre mim, importa o que eu sei. A minha sinceridade daquele serviço. E mesmo que a gente ache, minha vida não vale de nada, vale. Claro que vale. Nós valemos e muito. Jesus nos disse, vós sois deuses. Por quê? Irradiamos a luz de Deus em nós. Cada vez que eu faço o meu trabalho com amor, qualquer que seja ele, eu estou irradiando a luz de Deus ao meu redor. E aí eu vou contagiando as pessoas que estão ao meu redor. E essas vão contagiando outras e outras e outras. E assim nós temos o poder de modificar o nosso planeta. Basta eu querer. Para finalizar, eu vou ler um texto, uma reflexão. É um autor desconhecido que chama Lição do Beija-Flor. E fala muito sobre isso, sobre o trabalho, sobre a nossa consciência nisso, né? Olhe só para o beija-flor, pequeno e aparentemente frágil, batendo as asas rapidamente de flor em flor. Apesar de pequeno, o beija-flor tem um coração enorme, literalmente falando. O órgão equivale a 5% do peso do seu corpo, enquanto o nosso coração equivale a 0,5%. Embora pequeno, ninguém o impede de voar alto e rápido.
Apesar das dificuldades, suas asas não perdem o brilho e nada atrapalha o seu trabalho. Trabalho, por sua vez, muito solidário. Ele pode ser pequenino, mas contribui muito para o equilíbrio ambiental. O beija-flor ajuda na polinização, na formação de novas flores. O menor pássaro do mundo é o beija-flor colibri abelha cubano. Mesmo sendo menorzinho, ele segue trabalhando e voando sem reclamar. Mas o que os pássaros tão pequenos nos ensinam? É simples. Pequenas atitudes fazem a diferença. Mínimas contribuições mudam cenários. Não importa se os outros não enxergam a sua grandeza. Não importa se te vejam como pequeno. Muito menos importa que pensem que o que você faz é pouco. Siga realizando e servindo. Faça o melhor que você puder, mesmo que o mundo pense que o seu esforço é mínimo. Antes fazer o seu pouco muito bem feito do que ficar parado esperando coisas grandiosas caírem do céu. Que sejamos todos como beija-flores que seguem voando e trabalhando, apesar da falta de reconhecimento, apesar das dificuldades, apesar do que os outros pensem e falem. Por mais que te achem pequeno, saiba que você é grande. O que determina a sua grandeza é a sua atitude diante do mundo. Essa é uma lição muito bonita e fala exatamente isso. Somos beija-flores. Sigamos no nosso trabalho, não importa o reconhecimento, devemos fazer a nossa parte. Com vontade, com amor, como fizeram os trabalhadores da última hora. A última hora, porque o tempo é muito pouquinho. É como se nós só tivéssemos uma hora, então vamos aproveitá-lo ao máximo. Não sabemos o que nós propomos para nós mesmos antes de encarnar, então vamos fazer o máximo que pudermos para levarmos daqui coisas boas e grandiosas e jamais a consciência pesada pelo que deixamos de fazer. Eu agradeço a todos a oportunidade, espero que essa lição do livro Fonte Viva, lição 29, quem quiser depois ler, né? Porque eu peguei alguns trechos só, é muito interessante, inclusive esse livro é muito interessante. Se a cada dia nós começarmos a ler um pouquinho desse livro, um trechinho que seja, nós já estaremos nessa disciplina do vigiar e orar, porque estaremos sempre nos ligando com a espiritualidade maior e nos mantendo conectados a Deus, fortalecendo o nosso dia, lembrando a cada atitude, a cada gesto, a cada palavra de servir a Deus. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite, irmãos. Vamos agradecer a nossa irmã Carol pelas brilhantes palavras proferidas aqui hoje, pelos ensinamentos. E nesse momento, vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos e agradecer. Agradecer a Deus por termos sido iluminados pela essa doutrina espírita tão maravilhosa. Vamos agradecer a Deus pelas oportunidades que nós temos aqui nessa encarnação de fazer o bem, de progredir, porque elas estão aí, por todo lado. A fé sem trabalho é inútil. Então vamos aproveitar todas as oportunidades que tivermos de servir, como disse a nossa irmã Carol. Vamos trabalhar sempre, vamos orar, vamos pedir para que a espiritualidade, principalmente nossos mentores, sempre nos intuam para que possamos fazer sempre o melhor e nos doar. Doar o nosso melhor para os nossos irmãos, porque é essa fraternidade que vai colocar a Terra numa nova era de regeneração. Que assim seja, graças a Deus. Vamos aguardar agora o passe meditando, com os pensamentos elevados, em silêncio, para que possamos aproveitar ao máximo os benefícios
dessa energia tão maravilhosa.